As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News, com Luciana Pombo e Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde, neste momento 3h06. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2013. Hoje é dia da fundação do Exército da Salvação. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu, tudo bem? Tudo e com você, tudo bem? Tudo tranquilinho? Tudo bom também. Semana corrida, né? Semana bem corrida e bem comprida. Mas tá acabando, tá quase. Acabando, já estamos na sexta-feira, amanhã é sábado, final de semana chegando. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Luciana, tudo tranquilo? Tudo tranquilo e com você? Tudo bem também. Olha que bom. Vamos ver como é que vai ser teu fim de semana. Não vai ser de mudança, porque você já se mudou. Mas de vai novo? ser com certeza de faz bastante a mudança trabalho. em etapas. Mas de novo? Eu tô me mudando agora. Mas mais uma vez? Não, ainda estou me mudando. Continuo. Não terminei. Desde sábado passado ainda continuo em processo de imaginar mudança. o que a Luciana tem, né, pra mudança. De alguns caminhões. Não, né? é que eu trago de outras cidades. De uma mansão para outra, realmente é não é difícil. Nossa, que coisa. Todos os tapetes importados, sofás também. Silvia Lucina, boa tarde pra você também que está nos acompanhando aqui no estúdio do Vida News. A Silvia sempre vem aqui, mas ela nunca fala. Eu continuo sonhando só com oi da Silvia. Só com oi, né? Oi. O oi já estaria bom. E olha que ela é jornalista. Mas vamos lá. Vamos às manchetes do dia, o que você vai ouvir hoje no Vida News. Manchetes do dia. Começando com o destaque nacional de Rogério Ataíde. Filme expõe dúvida. Vamos mudar um pouco de notícia hoje, porque aquele negócio daquelas aviões da FAB, Luciana, é um atrás do outro que está aparecendo agora que estão viajando, viu? Um atrás do outro. E o Renan Calheiros diz que não vai devolver. Eu, então, hoje vou mudar um pouco a página. Filme expõe dúvidas sobre morte de João Goulart. E já há muito tempo se discute a morte do ex-presidente João Goulart. Muitos ainda acreditam que o ex-presidente não tenha morrido da forma como as notícias vieram até a gente, ou seja, que ele teria sido assassinado. Vamos ver o que a exumação do corpo do ex-presidente vai dizer, mas os filmes já estão mostrando coisas diferentes. Você vai saber tudo daqui a pouquinho com Rogério Ataíde. Vamos agora ao esporte. Glauco Silveira. Sábado acontece a terceira Best Track de skate de Balsa Nova. Ainda no esporte, Ciro Júnior. Atlético, Curitiba e Paraná Clube preparados para o retorno do Campeonato Brasileiro. E agora o destaque é internacional. Annelise de Carli. O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela está em estado vegetativo permanente e respira por aparelhos, segundo a agência de notícias internacionais, AFP. Segundo a informação, a família considera a possibilidade de desligar os aparelhos que mantêm o político de 94 anos vivo. Daqui a pouquinho você tem esses detalhes. O Mandela, que segundo a família, está em estado vegetativo. Vamos agora a Londrina. O destaque é de Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes de todo o Brasil e grande equipe do Vida News. Hoje, nosso tema, para a companheirada tudo. Me aguardem. Estas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora aqui no Vida News, que já está no ar, 3h10, 3h10. Vida News. Tempo e temperatura. Sexta-feira de tempo firme no estado do Paraná. O ar seco que cobre o estado segue inibindo a formação de nuvens carregadas, mantendo uma condição de tempo aberto, com sol e pouca nebulosidade. Este tempo ensolarado, juntamente com os ventos que sopram de quadrante norte, garantem a rápida elevação das temperaturas, tanto que à tarde faz calor em algumas localidades, especialmente entre o norte e o noroeste paranaense, onde os termômetros chegam a alcançar 28 graus durante a tarde da sexta. Já na região metropolitana de Curitiba e também no Planalto Central, as temperaturas ficam mais amenas no período da tarde, quer seja pela altitude ou pela maior quantidade de nuvens. E em Curitiba, máxima de 22 graus à tarde. Para o sábado, a previsão também é de tempo seco, sol e variação de nebulosidade. A chuva deve retornar ao estado somente a partir do domingo, quando uma frente fria avança e traz pancadas de chuvas para o oeste e para as regiões de divisa com Santa Catarina. Previsão do tempo, uma parceria Agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Tatiane Martins. Vida News.
Trânsito. Uma pessoa foi atropelada na rua Anne Frank, no cruzamento com a rua Alcino Guanabara, no Vila Auer. No Novo Mundo, 2 carros bateram na rua Sebastião Malucelli, no cruzamento com a rua Pedro Zagonel. E no Cajuru, um carro e uma moto bateram na rua Miguel Caluf, no cruzamento com a Avenida Florianópolis. Nesses acidentes, 3 pessoas ficaram feridas. Muito cuidado, você que está nas proximidades do Auer, Novo Mundo e Cajuru, na cidade de Curitiba. 3:12. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3:12. Vida News. Ouvinte Vida. Desde que assumiu a presidência da Comissão de Infraestrutura do Senado, o senador Fernando Collor, do PTB da Alagoas, tem feito duras críticas ao trabalho dos auditores do Tribunal de Contas da União. Além de disparar contra os profissionais, ele decidiu apresentar 2 propostas para reduzir os poderes e autorizar punição criminal aos servidores do Tribunal de Contas da União. Ele quer ainda evitar a paralisação de obras suspeitas de desvio de dinheiro e superfaturamento de preços. Parece que quanto mais suspeito de corrupção, menos se gosta do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União e também do Supremo Tribunal Federal. A sugestão de Collor inclui a punição criminal, civil e administrativa para auditores do tribunal pelo exercício, segundo ele, irregular na fiscalização de obras e por danos ao erário, inclusive aqueles decorrentes da paralisação ou atraso das construções. E eu aproveito essa notícia para te perguntar, ouvinte Vida, o que você pensa sobre essa proposta de Fernando Collor de Mello? Você liga para cá e participa com a gente, é o 3029-9290. Você também participa pelo Torpedinho 9233-9290 e pelas redes sociais. Facebook e Twitter estão à sua disposição a partir de agora. Participe com a gente. Você também pode participar na nossa página do Vida News. É Vida News 92,9 FM. Você curte a página e conversa com a gente. Léo, o que você pensa dessa decisão, dessa proposta do Fernando Collor de Mello? Posso ser bem breve hoje? Pode. Então tá. Me fala pra mim como é que é o nome da pessoa e qual que é o cargo? Senador Fernando Collor de Mello. Repita o nome? Fernando Collor de Mello. Então tá, obrigado. É só isso. Por hoje é só. Ciro Júnior. É verdade, qualquer coisa que o Collor pleiteie, a gente já começa sendo contra, né? Porque coisa boa não é. Não, primeiro, vamos falar. Não podia nem estar lá, o Ciro. Não devia. Não tinha nem o que tá fazendo lá. Alagoas dá um exemplo de como votar vergonha. bem, né? Como não votar. Collor, né? E quem deveria votar é Heloísa Helena, tá fora. Ela é uma mera vereadora em Maceió, né? São coisas que só o povo de Alagoas faz pela gente. E o povo de Alagoas é belíssimo. Maceió, um dia eu quero ir passar para lá, belíssimo. Estado maravilhoso. Mas votar, infelizmente, tem que aprender bastante. Mas falando nesse negócio, o Tribunal de Contas da União também não é um primor de um trabalho sério e ético também, temos que ver isso também. Muitas vezes é baseado politicamente. Tem cada prefeito, cada governador que eles liberam, que passa o... Isso o Tribunal de Contas dos Estados, eu Exatamente. concordo. Mas o Tribunal de Contas da União normalmente tem feito excelentes trabalhos na busca de paralisação de obras superfaturadas. Aqui no estado do Paraná, Ciro, só para exemplificar, nós tivemos várias obras de prefeitos e de governadores que realmente tiveram que ser paralisadas por corrupção, e corrupção que vinha lá de cima, né? A verba federal vem para o município. Vem em escadas, né? Vem. Exatamente isso. Veio para o município e o município fez alguma tramóia e esse dinheiro sumiu, desapareceu e a obra não apareceu. Então, nestes casos, o Tribunal de Contas da União tem normalmente agido muito bem. Mas você lembrou bem que o Tribunal de Contas, por exemplo, do estado do Paraná, tem muita gente lá realmente que foi indicada politicamente, quase todos eles, e os deputados é que escolhem, como vão escolher daqui a pouquinho, né, Ciro Júnior? Daqui a pouquinho os deputados vão escolher o candidato à vaga do Conselho do Tribunal de Contas. E os membros do Tribunal de Contas da União, quem que escolhe? Também são escolhidos através da Presidência da República, mas normalmente também existem os técnicos. Assim como nós temos técnicos aqui no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Não, só pra saber. Mas voltando ao assunto, sou contra qualquer coisa que o Collor pleiteie pra população brasileira. Contra então também. E você, ouvinte, o que pensa? Participe com a gente, não esqueça. Lembrando os nossos números, às vezes você pode esquecer, o 3029-9290, o Torpedinho 9233-9290 e as redes sociais. Eu já tenho aqui algumas participações. O Venceslau Inaczuk, ele que é de Pontal do Paraná, diz o seguinte: Collor, PC Farias, Globo, prefiro responder não. Será que Collor transformou-se em um bom moço? Nas Alagoas ele é majoritário em uma mídia poderosa, jornal, rádio e televisão. A proposta é boa, mas o autor não provou ser de confiança, diz o Venceslau Ignaczuk. O Télio Grego Venet, que é o Stalin Venet, nosso amigo de Paranaguá, diz o seguinte: Collor, o foragido, não deveria nem estar no Senado, fugiu pelas portas dos fundos do Palácio do Planalto. E tem outra, reduzir poderes é prévia de ditadura, é o que diz o Stalin Venet participando com a gente aqui através do Facebook. O Gil Tomazágua diz o seguinte: não precisa paralisar a obra, basta parar de pagar como fazem nas construções residenciais garantidas pela Caixa Econômica. Pagam de acordo com o andamento da obra. E quanto aos funcionários públicos, para acabar os problemas é só extinguir os cargos comissionados e hierarquizar por tempo de serviço ou por produtividade e mérito, ou seja, criar plano de carreira. Gil, principalmente isso também quando a gente fala de estados e municípios. Sem dúvida nenhuma, os cargos comissionados podem ajudar em alguns momentos, mas quando são muitos, só atrapalham. A indicação política, como o Ciro disse aqui agora há pouco também, com relação ao Tribunal de Contas dos Estados. Participando com a gente por telefone, o Fábio do Bairro Alto diz o seguinte: só me aponte meus defeitos quando sua vida for um exemplo. É um recado, segundo ele, para o ex-presidente Collor de Mello. Fábio, muito bem. A participação também do Fábio do Bairro Alto pelo telefone 3029-9290. Você também pode participar. Ligue pra gente, mande um torpedinho ou participe pelas redes sociais. 3h18. Vida News. Giro de reportagem. E vamos girar a reportagem. Começamos em Brasília hoje. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha e prendeu o filho de um deputado. Vamos lá, as informações são de Yuri Hudson. A Polícia Civil de Rondônia prendeu nesta quinta-feira Roberto Rivelino Guedes, filho do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Hermínio Coelho. A prisão acontece após a polícia deflagrar a Operação Apocalipse, que investiga um esquema de estelionato, tráfico de drogas e falsificação de documentos que movimentou 80 milhões de reais em 9 estados. Só em Rondônia, segundo a polícia, a quadrilha movimentou mais de 33 milhões de reais. Entre os bens do grupo estão 200 carros, 25 imóveis e 30 empresas. Além de Roberto, o pai, presidente da Assembleia, Hermínio Coelho, também é investigado por participar deste esquema. A Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão na Assembleia Legislativa de Rondônia, incluindo no gabinete do presidente Hermínio Coelho. Foram expedidos também mandados de prisão temporária contra os vereadores Marcelo Reis, do PV, e Jair Figueiro Mendes, do PTC, apontado pela polícia como chefe da quadrilha. A operação investiga um total de 45 pessoas suspeitas de participar, incluindo deputados do estado e vereadores de Porto Velho. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Vida News. E o que a gente espera é que realmente a polícia haja rapidamente na busca sempre de pessoas que articulam o crime organizado no Brasil, sendo elas quem for, filho de deputado, político ou não. Vamos continuar com as informações nacionais, mas agora quem traz a informação é o Rogério Ataíde. Filmes colocam em dúvida a morte do ex-presidente João Goulart. Vamos lá, Rogério, é com você. Boa tarde, Luciana Pombo, Luiz Fernando Mussi e toda a equipe do programa Vida News. Diretor Paulo Henrique Fontenelle sugere investigação de assassinatos políticos de nomes ligados aos ex-presidentes. João Goulart morreu devido a problemas cardíacos ou foi assassinado no âmbito da Operação Condor? Em torno dessa questão, o cineasta Paulo Henrique Fontenelle constrói um documentário corajoso, Dossiê Jango, que estreia hoje. Ainda que sem uma resposta definitiva para a questão, o filme reforça a necessidade de investigação das causas da morte e de exumação dos restos mortais de João Goulart. Na tela,
Um conjunto de depoimentos aponta para a hipótese de envenenamento por troca de remédios. Jango nasceu em 1919 e faleceu em 1976. Tinha problemas cardíacos, mas aparentava estar bem quando morreu na madrugada de 6 de dezembro na sua fazenda, na Argentina. Agora veja aqui. Em 22 de agosto do mesmo ano, Juscelino Kubitschek morreu num acidente nebuloso na Via Dutra. Em 21 de maio do ano seguinte, Carlos Lacerda morria também em circunstâncias pouco claras e muito mal esclarecidas até hoje. Um bom final de semana a todos vocês, bom sábado, bom domingo, fiquem com Deus. E um abração na família de todo mundo, do povo de Curitiba, do Paraná e do Brasil. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. E um avião de pequeno porte caiu no Jockey Clube de Curitiba, no bairro Tarumã. De acordo com a Polícia Militar, o piloto ficou ferido. O avião teria decolado do aeroporto do Bacaxeri, aqui na cidade de Curitiba. O inquérito que investiga o assassinato da adolescente Tainá Adriane da Silva, de 14 anos, que ocorreu na semana passada em Colombo, na região metropolitana, vai ser apresentado em uma coletiva de imprensa hoje, daqui a pouquinho, às 3h30 da tarde. O documento vai ser encaminhado ao Ministério Público do Paraná. A Polícia Civil confirmou que foi encontrado realmente sêmen no corpo da menina, o que comprova que ela sofreu abuso sexual. O resultado do confronto do material com o DNA dos 4 homens que estão presos, suspeitos de cometer o crime, deve sair nos próximos dias. 3 deles confessaram que cometeram este crime. Aliás, horroroso crime. E uma hora um fala uma coisa, outro fala outra desse crime, desse acontecido, e ninguém entende nada, né? Eu espero que a polícia aí traga, os peritos da polícia tragam aí as respostas que a gente necessita e os culpados sejam punidos. Mas pode ter 1 milhão de anos de cadeia para cada um deles, que eu acho que não paga ainda. Não né? traz a garota de volta, né, Tainá? Que é o mais triste de tudo. Sem Mas dúvida dentro nenhuma. da cadeia tem uma lei que estuprador e pedófilo lá eles vão pagar. Na cadeia os próprios outros detentos vão fazer justiça com as próprias mãos. Não estou dizendo que é o certo ou errado, mas é o que acontece dentro dos presídios no Brasil. E depois eles terão também a justiça divina, né, Ciro? O que é o mais importante. Sem dúvida nenhuma. 3h23. E a gente falou agora há pouco, o Rogério Ataíde brincou com relação à questão dos aviões da FAB. Olha só, o governador Beto Richa também usou um avião oficial para ir ao Jogo do Brasil. Acompanhe detalhes com o Ciro Júnior. O governador Beto Richa, do PSDB, usou o avião oficial do governo do Paraná para ir ao Rio de Janeiro, no último domingo, assistir à final da Copa das Confederações. Segundo sua assessoria de imprensa, Beto Richa foi ao jogo como convidado da FIFA para representar o estado. O convite foi feito porque Curitiba será uma das sedes da Copa do Mundo de 2014. O filho do governador também esteve no jogo, mas, segundo a assessoria, viajou na sexta-feira em um voo comercial da empresa Azul e voltou 3 dias depois em um voo comercial da mesma companhia. Ainda conforme a assessoria, Beto Richa viajou sozinho no avião oficial, chegando ao Rio no domingo e retornando na segunda-feira. O voo não fez escalas e seguiu diretamente os trajetos Curitiba, Rio de Janeiro e Rio de Janeiro, Curitiba. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. Tá aí a explicação também do governador com relação ao uso deste avião oficial. Que todo mundo vai ter essa desculpa também, né? Essa justificativa. Todos dizem, né? Aliás, o próprio Renan Calheiros, o presidente da Câmara, todos eles tiveram a justificativa de um encontro oficial. O que difere uma coisa da outra, na minha opinião, Léo, é que o governador Beto Richa, pelo menos até que se prove ao contrário, não levou o avião lotado. Isso, não levou brinde junto, né? Não levou a família, namorada, amigos e tudo mais, como os outros fizeram. Se ele leva uma galera, eu ia tentar ir lá no Palácio de Iguaçu conversar com ele, ver se ele não me leva no próximo também. Eu também quero. Ciro, não rola aí também ou não? Sem dúvida nenhuma. Você já pensou levar todos os paranaenses? O Renan Calheiros levou ali uma comitiva ali de mais 10 pessoas e falou que não vai devolver dinheiro nenhum. E o deputado namorador lá, eu não lembro o nome dele. É o presidente da Câmara, o Henrique. Isso, então, o deputado namorador disse que levou, são 16 ou 18 pessoas que ele levou?
Olha, até ontem eu vi 7 pessoas confirmadas. Pois é, então. Aí fica difícil, né, amigo, de justificar. O que eles estavam fazendo? Estavam trabalhando também? Era... Ele disse que ele tinha um encontro oficial com o governador do Rio de Janeiro, mas Tudo levar bem. todo esse pessoal junto para o encontro oficial Luciana, não foi, né? Tudo bem, não tem problema. Ele quer se encontrar com o governador, tudo bem, mas 16 pessoas para poder se encontrar com o governador, eles iam se encontrar também, tratar de assuntos políticos, de relevância da nação, e não é no Maracanã também que vai ter uma reunião política, né? Eu já vi alguma reunião dentro do estádio de governador, senador, e aliás ele disse isso e a imprensa foi vasculhar depois, lógico, a agenda dos dois e não tinha nenhuma reunião marcada nas agendas. Nem se conhecem. Nunca se falaram na vida, né? Já pensou? A gente dá risada, mas é triste pro nosso Brasil, né? Vamos falar sério. Infelizmente isso ainda acontece. E o Ministério Público do Paraná decidiu arquivar o inquérito civil público que investigava a criação de 95 cargos comissionados na prefeitura aqui de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Em março desse ano, 3 meses depois de ter assumido a administração municipal, o prefeito Marcelo Rangel, do PPS, que foi deputado estadual, enviou para a Câmara Municipal o projeto pedindo a criação destes cargos. Atualmente, Ponta Grossa tem 322 cargos comissionados. Olha só o absurdo, né? Uma cidade como Ponta Grossa, que fica aqui nos Campos Gerais, com tanto cargo comissionado. Está na hora de olhar melhor para os técnicos do seu município. Seja você o prefeito de Ponta Grossa, seja você de Pontal do Paraná, de Londrina, de Foz do Iguaçu, seja lá onde for. Precisa olhar, sim, para a sua administração com um olhar diferenciado, não só para agradar politicamente as pessoas. Um projeto de lei bem bacana, municipal, proibir cargos comissionados, só concursado. Ia ser bem mais legal, né? Já estaria de bom tamanho você ter os secretários e diretores. Já acho muito. Além disso, já é um absurdo. Para mim, só concursado. Olha lá, ele é ainda mais rigoroso. 3h27, 3h27. E hoje eu estou perguntando para você o que você pensa sobre esse projeto do Fernando Collor de Mello, senador da República. Ele apresentou aí 2 propostas para reduzir os poderes e autorizar a punição criminal aos servidores do Tribunal de Contas da União. E ele quer ainda evitar a paralisação de obras públicas suspeitas de desvio de dinheiro e de superfaturamento de preços. O que você pensa sobre esse assunto? É a minha pergunta do dia para você. Você liga para cá, 3029-9290 e participa no Torpedinho 9233-9290 e também nas redes sociais. O Ronaldo Brognoli, participando com a gente, diz o seguinte: a palavra Collor virou sinônimo de corrupção. Fica difícil comentar qualquer ato vinculado a ele, vindo dele, diz o Ronaldo Brognoli aqui através do Facebook. Também no Facebook, o José Domingos dos Santos diz que ele é totalmente a favor da proposta do Fernando Collor de Mello. Aqui no Torpedinho, no 9290, o Fábio Veiga diz o seguinte: boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, Fábio. Os políticos usam avião da FAB, carros e dinheiro público para fins particulares e não são punidos. Mas se o trabalhador tiver só R$2,50, não pode pegar o ônibus para ir trabalhar. Palhaçada, diz o Fábio Veiga participando com a gente. Você também pode e deve participar com a gente através das redes sociais, Torpedinho ou telefone 3h29. Vida News. Crônicas. O jornalista Lauro Jardim informou que Gilberto Carvalho anda amuado por não ser consultado pela presidente Dilma. Essa é a notícia boa. Pouco importa o que tem a dizer quem só diz besteira. A notícia ruim é que, segundo esse seminarista que virou porteiro do bordel, além de, claro, secretário-geral da presidência, a chefe ouve agora apenas, além das ordens de Lula, a trinca formada por Aloysio Mercadante, Fernando Pimentel e João Santana. A presidente Dilma está mais perdida do que cego em tiroteio, mas a culpa é somente dela. Claro que teve uma herança maldita do Lula, mas já teve tempo suficiente para se livrar dessa camarilha. Claro, a presidente, no caso, não é obrigada a saber ou entender de tudo, mas tem obrigação de se cercar de gente honesta, confiável e competente. Confiou totalmente nos índices de aprovação, pesquisas, essas dirigidas para agradar sempre o cliente, aprovação nas nuvens, mas não percebeu
que embaixo havia um rombo do mesmo tamanho do Brasil, pensou que navegava na zona de conforto. Hoje, navega no mar turbulento, nunca dantes navegado. Minha sugestão de hoje: que tal fechar 20 desses 39 ministérios, a começar por esse Ministério da Propaganda, já que não deva existir um Ministério da Propaganda em qualquer lugar do mundo civilizado. Não vale Venezuela, Cuba, Irã, Etiópia, entre outros. Fechando 20 ministérios, não sei exatamente quanto economizaríamos, mas deve ser algo próximo de 50 bilhões de reais por ano, o que daria até para tirar a Petrobras do buraco. O governinho do PT é e sempre foi jogo de cena. Um teatrinho com muita propaganda e frases de efeito para a plateia desavisada, sem compromisso algum com o Brasil e suas necessidades. A companheirada só quer saber em como se manter para sempre em seus cargos. E a única preocupação real é com a eleição de seus companheiros ou companheiros. Estamos de olho. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Entrevista. O Procon do Paraná quer que o Atlético Paranaense volte a cobrar os valores antigos dos ingressos nos jogos da Vila Capanema. O Procon não concorda com o aumento repentino nos bilhetes anunciado nessa semana. O Ciro ontem trouxe todos esses detalhes aqui pela diretoria rubro-negra. O menor preço passou a ser de R$ 150 para os setores da arquibancada que não são cobertos. Já os sócios que optarem pelas áreas cobertas terão que pagar, além da mensalidade, R$ 50 a mais por partida. O Ciro preparou aqui para mim os preços de ingressos avulsos em setores populares. O Atlético está no Brasil com o maior preço, R$ 150. O Curitiba é o segundo maior, com R$ 95. E depois vem os outros. Vitória, R$ 70, Flamengo, R$ 60, Paraná Clube, R$ 60. E olha que o Paraná é da Série B, né? Não é nem da A. Bahia com R$ 60, Ponte Preta R$ 50, Criciúma R$ 50, Grêmio R$ 40, Palmeiras R$ 40, Goiás R$ 40, Portuguesa R$ 40 e Sport Recife R$ 40. E olha que tem um agravante, o Atlético Paranaense não joga nem no seu estádio, está jogando na Vila Capanema. Vamos conversar sobre esse assunto agora com a chefe da divisão jurídica do Procon, a Cila Santos. Cila Santos, boa tarde. Boa tarde. Bom, Cila, como é que o Procon vai se posicionar, como é que se posicionou e o que pretende fazer com relação a esse assunto? Olha, esse aumento, né, que teve, ele foi considerado um aumento abusivo, né, uma prática abusiva do fornecedor, né, no caso do Clube Atlético Paranaense, porque foi um aumento, né, injustificado, né, então um aumento, né, um ingresso hoje custando R$ 150 e ainda um sócio ter que pagar um valor a mais de R$ 50 para ficar lá, né, no estádio na parte coberta, é uma prática abusiva, né, então perante o Código de Defesa do Consumidor, e o Procon está tomando as medidas administrativas, né, instauração de processo administrativo, porque essa prática está ferindo o Código de Defesa do Consumidor. E o Atlético, de alguma forma, já foi notificado sobre isso? Olha, a notificação, né, ela já foi enviada, né? Agora nós estamos aguardando qual vai ser a resposta, né, do fornecedor. Mas se não houver resposta satisfatória, vai haver continuidade do processo com sanção administrativa. Qual seria a sanção administrativa, Cila, para a gente entender nesse tipo de caso? É que hoje a sanção administrativa, ela varia, né, entre R$ 466 e pode ir até R$ 6 milhões. E isso é calculado, né, de acordo com a condição econômica do fornecedor e a prática infrativa, né, ocorrida. Essa prática, né, do fornecedor é uma prática que a gente pode dizer grave, né, é quase para gravíssima, porque eleva, né, um preço de um ingresso muito além, né, do que pode se considerar permitido. O Procon chegou a ser acionado por torcedores, por atleticanos nesse tipo de caso? Olha,
Nesse momento, né, não houve nenhuma denúncia formal, né, dos torcedores, né, de pessoas, né, que costumam comparecer ao estádio em relação a isso, né. Foi uma medida tomada mesmo pela autoridade competente, né, no caso a diretora do Procon, porque constatou a prática infrativa. Certo. Amanhã, por exemplo, nesse fim de semana, nós teremos jogo do Atlético Paranaense e devem ser praticados esses preços, R$150 para a arquibancada e também os R$50 a mais para os sócios que quiserem as áreas cobertas. Mesmo essa partida, se ocorrer só essa partida nesse valor, mesmo assim pode ser também aplicada a sanção administrativa ao Atlético Paranaense? Sim, com certeza, porque o ideal, né, é que o Atlético volte a cobrar os preços normais, né, mas se isso não ocorrer, só pelo jogo que vai ocorrer amanhã, já foi instaurado o processo administrativo e a sanção administrativa ocorreria mesmo, né, se os consumidores pagarem para amanhã o valor de R$150. Sila, obrigada, viu, por você ter nos atendido. Eu sei que você estava numa reunião. Muito obrigada pela gentileza e participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Nós ouvimos a Sila Santos, ela é chefe da divisão jurídica do Procon, falando então sobre a questão do Clube Atlético Paranaense, portanto não vai ter jeito. Ou seja, eu fico imaginando aqui o que a presidência, o conselho deliberativo, o administrativo do Atlético pensam neste momento. Você coloca o ingresso num valor como esse de R$150, tem clubes que estão praticando R$20. Tem aí quais, Léo? Fluminense. Você tá aqui, Fluminense. o Fluminense, por exemplo, Vasco não também? Não, parece Vasco, que R$30. Botafogo, 30. Ou seja, estão praticando preços muito, mas muito menores. E o Procon agiu, tá certo em agir, precisa agir nesse tipo de caso, porque o torcedor é também um consumidor. Agora, o que pode se pensar nesse momento, imaginando que ela disse que é uma falta gravíssima, e na falta gravíssima pode chegar até a R$6 milhões a multa para o Clube Atlético Paranaense. Será que vale a pena? É a pergunta que eu deixo aqui no ar. Eu penso da seguinte maneira, eu sempre fui um grande defensor dessa tática aí que o Petralha inventou, o Wilson adaptou e foi muito bem no Curitiba, está indo bem nesse momento, de subir os ingressos, né? O ingresso que você chega lá na bilheteria e compra e favorecer o sócio. Mas isso tem um limite, né? A gente não pode sair da realidade. Hoje no Curitiba, para você ser sócio na arquibancada, coisa que eu sou, sócio na arquibancada, você vai pagar R$67, se eu não me engano. Então você vai a todos os jogos, assiste todos os jogos do Curitiba que acontecerem dentro do Couto Pereira ou comando do Curitiba em outro estádio. O jogo do Janguito foi um exemplo. Quem quisesse assistir, podia assistir gratuitamente. Eu sou a favor disso, favorece muito o clube, cresce muito o clube. Nós somos pequenos, o Corinthians pode cobrar 30 porque lota, todo jogo do Corinthians lota. O jogo do Atlético e do Paraná e do Curitiba não lota sempre. Então e aqui também, enquanto for na Vila Capanema, nem vai lotar, né? Precisa de um incentivo. Agora, nesse sentido, o Atlético, nesse momento, me dá a entender que não quer que o seu torcedor esteja perto, porque R$150 para pagar a mensalidade de sócio, mais 50 para não assistir na chuva, são R$200. Gente, é muito dinheiro. Sai da realidade e sai ali da coerência de mercado, né? Não existe justificativa. Como você vai ser sócio do Atlético Paranaense tendo a sua família, por exemplo? Você tem 3 filhos. Pois eu tinha 3 cadeiras no Atlético Paranaense. Hoje eu já fico pensando que não tem como, não dá para manter. Não tem como nem ter uma. É verdade. Quanto mais 3, 4, né? Fica difícil assim. E outra coisa também, o Léo falou que os nossos times não têm torcida, não levam torcida que nem Corinthians. Se colocar 30 ingresso no jogo do jogo do Atlético, lota. Leva também. O que não lota é R$150, R$100. No Paraná Clube a gente sabe, por 30 também não vai encher 5, 6 mil pessoas. Mas jogo do Atlético Paranaense, do Curitiba, por 30 mil pessoas no Couto Pereira, eu tenho certeza que lota. Olha, eu tenho uma experiência de quando eu estava lá no Atlético Paranaense, no jogo de base. Gente, base não traz gente para estádio. Nós fizemos um jogo de base com o Time Mania. Praticamente lotou. Tinham 10 mil pessoas praticamente num jogo de base.
Então, veja, Estão vai, elitizando o nosso futebol aqui no nosso Paraná. torcedor vai, desde Os nossos- que realmente tenha um preço A acessível. gente fala muito do Atlético, mas o Curitiba e o Paraná Clube também perderam um pouco a noção do valor. Mas, Tanto Ciro- que o Atlético e o Curitiba eles estão coagindo o torcedor a ser sócio. Mas veja, o Se não, se não for sócio, não vai no jogo. Essa a É verdade. venda casada também, né? Acaba sendo venda casada, você é obrigado a ser sócio. No caso do Curitiba, refletiu positivamente na arquibancada. Há 3, 4 temporadas depois que isso foi implementado, no Curitiba deu certo, Porque funcionou. o Curitiba, vamos lá, vamos ser sinceros, eles fazem também lá no Coxa vários tipos de Ações. agrados Ações. para os sócios. Então Lá tem o vezes que marketing você funciona. vai lá e consegue levar a tua mulher e não sei mais quem e pagar a mesma coisa. Então são ações diferenciadas que levam realmente mais torcida. O Atlético não tem feito E isso, outra coisa também, o infelizmente. Curitiba tá R$68 a mensalidade, certo? Isso. O Atlético mais barato é R$100. Não Então, faz muito caro, sentido. muito Tá caro. caro mesmo. Precisa realmente de uma ação efetiva nesse E sentido. parabéns pro Procon, viu? Nenhum atleticano foi reclamar lá, mas o Procon Eles tá de agiram parabéns. mesmo assim, é verdade. 3h41. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. A vida é tudo de bom. Vida News. Trânsito. Por causa da 31ª Festa do Frango, Polenta e Vinho de Santa Felicidade, a região do Bosque São Cristóvão está com o trânsito alterado até às 11 horas da noite de hoje. E das 10 horas da manhã até às 11 horas da noite do sábado e das 7 da manhã até às 9 horas da noite do domingo, nos seguintes pontos. A rua Margarida Ângela Zardo Miranda será bloqueada junto à Avenida Vereador Tualdo Túlio, a rua Domingos Estrapasson, bloqueada no cruzamento com a rua Santo Túlio e vai ficar em mão única no sentido Bosque São Cristóvão, a partir da Avenida Vereador Tualdo Túlio. A rua Calixto Comim ficará em mão única no sentido entre o Bosque São Cristóvão e a Avenida Vereador Tualdo Túlio. Agentes da CETRAN vão estar orientando o trânsito nestas regiões. Bom, né, Lu? Essa festa é boa. A festa é excelente. Como é que é? Aliás, sempre Frango- movimenta ali Santa Felicidade, polenta e vinho. Frango, polenta e vinho. Eu É deixo, bem italiana. Mas eu deixo o último de lado porque eu não bebo nada. 0% de álcool. Agora, o frango e a polenta. E pra quem não é de bom, Curitiba, hein? você não sabe do que nós estamos falando. É verdade. Você tem que vir aqui visitar Santa Felicidade porque é show de bola, meu. O vinho eu deixo pra quem quiser. Eu não bebo, não gosto. Agora, o frango e a polenta eu não abro mão, não. É verdade, Não, fica uma delícia. Em Santa Felicidade eles fazem muito bem nas casas todas que existem por lá, porque Santa Felicidade é um bairro tipicamente italiano. 3h45. Vida News. Giro de reportagem. E antes do giro, eu só quero dizer aqui uma nota que eu acabei de receber, nota triste. Vamos fazer aquele tan. fúnebre. Música fúnebre no fundo, porque é um absurdo. O Ciro Júnior acabou de me passar aqui a informação. Olha só, o projeto de lei, sabe aquele projeto que destinava os royalties do petróleo? 75% para educação e 25% para saúde, Léo? Sabe o que aconteceu com ele? Peraí, isso aí foi dito há uma semana atrás, né? Pra dar Foi aprovado lá pela Câmara, agora passou para o Senado. E olha só o que o Senado fez. Não, mas isso aí a Dilma falou que era a primeira grande mudança, não era? Na Ela ia mexer nisso verdade, aí? das verdades, são antes os deputados que mexem, na verdade. Sim, mas ela anunciou Mas isso para ela como... isso foi uma vitória. Ela digamos anunciou assim. como uma vitória para tirar o povo das Isso, ruas. para dar um gelo no povo, acalmar o povo. Então tá. Só que o povo acalmou e olha o que está acontecendo. O É. projeto de lei que destinava os royalties do petróleo para educação e saúde, aprovado pelo Senado na noite de terça, reduziu em 62% o montante direcionado às duas áreas em relação ao que havia sido votado pelos deputados. Com isso, olha o que aconteceu. O repasse caiu de 279 bilhões de reais para 108 bilhões de reais. No caso da educação, o percentual diminuiu 53,43%, de 209 bilhões para 97 bilhões. Olha a diferença. Na saúde, com a redução de 84,7%, o valor despencou de 69 bilhões para 10 bilhões de reais. É o absurdo dos E absurdos. sabe o que vai ser feito com os bilhões aí, milhões que sobram?
Vocês sabem o que acontece daí ou não? Lá vem. Aí aumenta o tique refeição de 300 para 700 reais. Aí tem avião da FAB para carregar, jatinho da FAB para carregar 30 pessoas, comitiva. Tem festas, banquetes em palácios. É para isso que serve para pagar, viu, Luciana? Para aprovar aumento salarial de deputado, senador, enfim, em 30, 40, 50, 60, 100, 200%, 300%, como a gente já viu, é para onde vai esse dinheiro, coisa que eu não concordo. Eles dizem, olha aqui, os dois motivos que eles falam da alteração. O primeiro é para respeitar contratos que já estavam assinados anteriormente. Sempre assim, essa conversa o que é um absurdo. E o segundo motivo, eles dizem o seguinte, é que eles precisam também de verbas para o Fundo Social. E parte desses recursos iriam também para o Fundo Social. Fundo Social seria Bolsa Família, essas coisas, Vale Gás, né? Isso. E a saúde, então, baixaram 80 e tantos %. Então, essa gente com certeza não precisa educação, SUS, né? Vamos lá, com educação, você não vai precisar tanto de investimento num fundo social. Né? Vamos lá. Você vai ter pessoas com mais qualificação até para conseguir uma vaga no nosso mercado de trabalho, que está tão difícil. 3h48, triste realmente a informação. Vamos agora a Porto Alegre. Só que de lá a informação é internacional. Olha só, o Mandela está em estado vegetativo, segundo a própria família. Acompanhe os detalhes com a Anelise de Carli. O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela está em estado vegetativo permanente e respira por aparelhos, segundo a agência de notícias internacionais, AFP. Segundo a informação, a família considera a possibilidade de desligar os aparelhos que mantêm o político de 94 anos vivo por orientação dos próprios médicos. O depoimento estaria registrado em documento judicial com data do dia 26 de junho. Enquanto Mandela está no hospital, a família está vivendo seus problemas pessoais na frente das câmeras. Nesta quinta, o neto do político organizou uma coletiva de imprensa para responder aos parentes. 15 membros da família entraram com ação judicial contra Mandla Mandela por transferir há 2 anos corpos do jazigo da família para outra cidade. No processo judicial, os parentes afirmaram que estariam esperando a iminente morte do líder político e que o ex-presidente gostaria de ser enterrado junto de seus parentes no povoado da sua infância. Mandela está internado em hospital da cidade de Pretória desde o dia 8 de junho por infecção pulmonar. A ativista moçambicana pelos direitos humanos e esposa do líder político Graça Machel agradeceu as orações pelo marido. In the presence of the media, national and international, to again say thank you. Na presença da mídia nacional e internacional, quero dizer de novo, obrigada, obrigada, obrigada. As efusivas demonstrações de amor, de cuidado, de apoio, de esperança estão chegando nos nossos corações todos os dias. É apropriado que digamos, Deus está ouvindo, mas nós também estamos. E nós agradecemos muito profundamente. Mandela liderou o movimento sul-africano contra o apartheid, regime político de segregação racial que durou até 1994, quando o pacifista foi eleito o primeiro presidente negro nas então inéditas eleições multirraciais e democráticas do país. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Anelise de Carli. Vida News. E uma informação de trânsito, um carro e uma moto bateram na Avenida Comendador Franco, no cruzamento com a rua Brasílio e Tiberê, aqui no Rebouças. Tem um ferido no local, portanto, bastante cuidado, você que está nas proximidades do Rebouças. E eu estou perguntando para você hoje, ouvinte Vida, o Collor apresentou 2 propostas para reduzir os poderes e autorizar a punição criminal aos servidores do Tribunal de Contas da União. Ele quer ainda evitar as paralisações de obras suspeitas de desvio de dinheiro e superfaturamento de preços. O que você pensa sobre este assunto? Você é a favor destas propostas? O Alcidino Donizete diz que qualquer proposta vinda desse sujeito não dá para confiar. É a opinião do Alcidino Donizete. Aqui no nosso Torpedinho eu tenho também uma participação que eu acabei de perder porque eu fui puxar aqui, em vez de puxar, puxei errado. Já viu mexer em tudo ao mesmo tempo e quase não consegui mexer em nada? Daqui a pouquinho eu falo para você a participação do Torpedo. Antes, o Oscar Molina, ele diz o seguinte: o engraçado é que essa proposta vem do Collor e cai na gargalhada. O Haroldo Lara diz: eu nem me dou o trabalho de pensar sobre esse assunto
só sabendo de quem vem. Por Torpedinho no 9229. Olha só, eu sempre esqueço o Torpedo. Você se lembra o número? 9233-9290, alô? 9233-9290. Olha só, até eu tenho que colocar aqui uma placa para eu não esquecer de te avisar, ouvinte. Pelo Torpedinho, o Fábio Veiga diz o seguinte: Deus tem o poder de mudar o homem e suas atitudes. Acredito no Collor, no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa e também no Saci. Cai na gargalhada. Não só ele, o Ciro Júnior tá rindo um monte aqui também do lado. Vamos agora a mais informações do nosso giro de reportagem, agora com ele, com o Ciro. Olha só, o caldo engrossou e o empresário Eike Batista, ou Eike Batista, como queiram, renunciou à presidência de uma empresa de energia que ele mesmo fundou. Acompanhe os detalhes com o Ciro Júnior. O empresário Eike Batista renunciou à presidência do Conselho de Administração da MPX Energia, uma empresa do grupo EBX. Jorge Kidal, que era vice-presidente do órgão, foi indicado como presidente interino. Eike Batista, o fundador da EBX, atuava como presidente do Conselho de Administração das 6 empresas de capital aberto do grupo. Na MPX, que atua no mercado de geração de energia elétrica, o empresário presidia o conselho há 6 anos. O anúncio de reestruturação da MPX aconteceu em meio às desvalorizações de ações de empresas do seu grupo, o EBX, ocorridas nas últimas semanas. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. A situação começa a ficar complicada para o Eike Batista. E moradores de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, bloquearam totalmente a rodovia do Xisto nesta sexta-feira em uma manifestação pela construção de uma passarela. Cerca de 100 pessoas queimaram pneus e protestaram. 6 quilômetros de congestionamento se formou no sentido Araucária e outros 4 no sentido Curitiba. O protesto foi em frente à Petrobras, no quilômetro 148 da BR-476. Portanto, manifestação hoje em Araucária pela manhã, exatamente por conta desta questão da passarela. Muita gente, segundo os manifestantes, tem morrido por ali. Nova manifestação vai ter amanhã, só que essa vai ser em Campina Grande do Sul, na região metropolitana. O protesto Vem Pra Rua. Vai ser amanhã às 10 horas. Os manifestantes pedem R$ 2,60 na passagem, integração do transporte coletivo, mais ônibus. Também pedem melhorias das condições na saúde e na educação e também mais moradias em Campina Grande do Sul. 3h54, fechando o giro de reportagem, agora Priscila Pagnotto. A polícia prendeu mais de 400 quilos de maconha num estacionamento de um shopping aqui da capital. Vamos lá, Priscila, é com você. Policiais militares do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, apreenderam pouco mais de 400 quilos de maconha no estacionamento de um shopping em Curitiba na noite desta quinta-feira. A equipe patrulhava a Avenida Silva Jardim, no bairro Rebouças, e desconfiou de um ponto preto que era abastecido em um posto de combustíveis. De acordo com o subcomandante do BOP, Major Hudson Leôncio Teixeira, com os suspeitos, os policiais encontraram um cartão de estacionamento de um shopping localizado na região central. Os diretores do BOP foram até esse veículo na área central. Em patrulhamento fizeram abordagem e constatou-se que era um ponto que havia sido roubado na região do bairro Tingui. Diante disso, foram presas as pessoas que estavam no carro e durante a revista foi localizado no cartão de estacionamento do estação. As equipes do COI foram até a estação e lá localizaram um veículo Amarok com alerta de furto em Minas Gerais. E dentro do veículo aproximadamente 500 quilos de maconha. 3 suspeitos foram presos e os 2 veículos foram apreendidos e encaminhados à Polícia Federal. Priscila Pagnotto com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vida News. E o Supremo Tribunal Federal tem 7 ações penais contra políticos prontas para julgamento. Um dos processos está na fila há 5 anos. A ação mais antiga envolve quem? O deputado federal Fernando Giacobo, do PR do Paraná, e chegou à corte em 2003. O parlamentar responde por falsidade ideológica e também crimes contra a ordem tributária. Devido à demora no julgamento, o crime de quadrilha prescreveu em 2011. A demora foi tanta que não teve mais o que fazer. Outro processo contra paranaense que está lá é contra o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Ele responde por calúnia em ação patrocinada pelo atual ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. A demora no julgamento levou à prescrição em 2011 também da acusação por injúria. 3h57. Vida News. Esportes.
E vamos falar de esporte. Antes, vamos chamar uma matéria do William Sopa. Olha só, a seleção classificada para a Copa de 2014 visitou já o centro de treinamento do Atlético. William Sopa, é com você. A Federação de Futebol Profissional do Irã visitou nesta quinta-feira as dependências do Centro de Treinamento do Caju, do Clube Atlético Paranaense. O diretor técnico da seleção do Irã, já classificada para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, Carlos Queiroz, veio pessoalmente conhecer o CT e encontrou um velho amigo, o técnico Antônio Lopes. Segundo o secretário estadual para assuntos da Copa 2014, Mário Celso Cunha, mais de 10 seleções já visitaram os centros de treinamento de Curitiba e todas aprovaram as estruturas. Mais de 10 seleções já vieram, as últimas foram a Rússia, o México, a França, também já vieram por aqui delegações dos Estados Unidos, do Japão, e agora a última é Irã. E o técnico do Irã gostou muito das dependências do CT, e o que eles focam mais é realmente em privacidade, claro, hospitalidade, acomodações para os atletas, alimentação, porque muitas vezes eles trazem um quadro de alimentação, um menu direto da seleção dos seus países, isso aí facilita bem para eles. Todas as seleções que vieram, elas gostaram muito do CT do Atlético Paranaense, e nós sabemos também que no interior há mobilização para Londrina, para Maringá, para Cascavel, que são locais também que estão já no hall dos centros de treinamentos para a Copa do Mundo. São centros já legalizados oficialmente no catálogo da FIFA. O português Carlos Queiroz já dirigiu clubes como o Sporting de Portugal, Nagoya do Japão, Real Madrid da Espanha e Manchester United da Inglaterra, além de ter a experiência de comandar as seleções de Portugal, Emirados Árabes e África do Sul. O diretor técnico da seleção do Irã esteve acompanhado pelo coordenador de competição e serviço às equipes da FIFA, Dominique Roche, e do representante da MET, Camilo Gonzalez. Representantes da Secretaria Especial para Assuntos da Copa do Mundo 2014 também acompanharam a visita. William Sopa com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vida News. E já que a gente está falando de Atlético Paranaense, eu vou começar por você, Ciro Júnior. Então, Luciano, é uma boa notícia. Então, a seleção está procurando, já está pesquisando o CT do Caju. Isso eu acho importante. E que é um excelente CT, a gente tem que dizer. Sem dúvida nenhuma, né? O pessoal não é bobo, tanto que puseram outros CTs lá em Maringá e em Londrina para os times, para as seleções. Inviável, né? E nenhum se propôs a visitar os CTs, né? Como diz o Léo, é inviável, os jogos serão em Curitiba ou em São Paulo, e para eles se deslocar fica muito mais complicado. O Atlético, então, contratou o volante do Olaria, o atacante, do Olaria, o Lipe. Ele tem 23 anos, tem passagem por Grêmio, Vasco, Portuguesa. E o que eu acho estranho é que ele jogou no Grêmio, começou no Grêmio, foi pro Vasco, foi pra Portuguesa e depois pro Olaria. Tava decaindo e agora veio pro Atlético. Vem pro Atlético Paranaense, eu acho estranho, eu acho até perigoso, mas como é um contrato de apenas 3 meses, né? Geralmente é um teste, vamos fazer mais um teste que um contrato. Eu acho até, vai que dê certo, né? Eu acredito, é difícil. Acredito que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Vinícius, aquele lateral que o Atlético contratou, ficou 3 meses, jogou uma partida e foi embora, né? Foi mandado embora. Ou seja, então é complicado, mais um teste, mais uma tentativa de acertar, porque o ataque do Atlético está deixando muito a desejar. O Atlético joga então amanhã às 6h30 da tarde contra o Grêmio na Vila Capanema. Só lembrando que é o terceiro jogo do Atlético em casa e é o terceiro em estádio diferente. O Atlético empatou em 2-2 com o Cruzeiro na Vila Olímpica, 2-2 com o Flamengo na Arena Joinville e agora, então, na Vila Capanema, tem toda aquela celeuma dos preços dos ingressos, já foi bastante comentado aqui, não vou voltar com o assunto. E o time que treinou ontem à tarde tinha o Zezinho como titular. O Zezinho vai começar uma partida depois de 10 meses, sendo banco de reserva do time principal, ele era titular do Sub-23, né? Então, depois de 10 meses, ele vai ser titular do time principal. E o Atlético, então, vai jogar com Everton no gol, Jonas, Manuel, Luiz Alberto e Pedro Botelho, Bruno Silva fazendo sua estreia no Furacão, João Paulo, Felipe, Zezinho e Everton, e apenas o Ederson no ataque, mais um 4-2-3-1 que o técnico, o Ricardo Drubis, que está fazendo aqui, está mantendo para o Atlético, e vai enfrentar o time do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho vai fazer a sua estreia no Grêmio justamente contra o seu ex-clube. O Renato Gaúcho que está 2 anos só de praia, aquela coisa bom, toda, hein? E saiu do Atlético agora e está no Grêmio. Será que ele anda de jetinho da FAB também? Ele acho que não, né? Ele não tem essa mordomia toda, essa moral que o Renan Calheiros, que o Beto Richa tem. Não leva a namorada pra assistir jogo na Copa? Não, acho que não. Ciro Júnior, quanto pra esse jogo do Atlético? Olha, Luciana, eu acredito 2-1 pro Atlético. 2-1. Léo? 2-1 também, só que pro Grêmio. 2-1 pro Grêmio. Faz mais de 5 anos que o Atlético não vence o Grêmio.
Eu vou apostar então no 2-2 para ser diferente. Como de diria vocês. o sábio, né? O tabu nasceu para ser quebrado. Né? É verdade, eu concordo, viu? Coritiba, como é que tá pro Flamengo com o jogo? Coritiba já tá preparado aí para jogar contra o Flamengo amanhã, 6h30 da tarde, estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, estádio da Copa das Confederações. Os relacionados, Vaná, Vanderlei, os laterais Abner, que é a novidade, Diogo e Vitor Ferraz, zagueiros Chico Emerson e Leandro Almeida, os volantes Gil, Júnior Urso, Sérgio Manuel e William Farias, os meias Alex, Botinelli, Lincoln e Robinho, atacantes Arthur, David e Everton Costa. O Raul Iberbia, que é lateral esquerdo, foi contratado recentemente, não joga ainda, não está relacionado, pois não está no bid o nome dele, Lu. Não apareceu ainda, viu, Ciro? Não, ainda não. O provável Coritiba de amanhã, Vanderlei, Vitor Ferraz, Leandro Almeida e Chico. Diogo jogando pela lateral da esquerda, Júnior Urso, Gil e Robinho, Botinelli ou Everton Costa. Eu vou votar no Botinelli, ele que vai substituir o Rafinha, Alex e David. Então acontece amanhã, 6h30 da tarde, esse duelo contra o Flamengo. O Flamengo tem 15 vitórias em cima do Coxa, o Coxa tem 12 vitórias em cima do Flamengo nesses confrontos, aí nos 33 jogos e 6 empates pelo Campeonato Brasileiro. O último jogo entre Coritiba e Flamengo, não tem essa informação, não. É isso aí mesmo. Eu ia falar besteira aqui. Eu ia falar que o Coxa venceu por 1-0, mas eu me enganei. Não tá aqui relacionado isso, não. Já ia lançar uma bobeira. Só uma pergunta pra você, o ataque, quem que é o ataque do Coxa? Vamos voltar lá aqui. O David me fugiu outro nome. Né? Alex e o David centralizado. O Geraldo, então, vai pro banco. O Geraldo não vai pro jogo porque uns dizem que ele renovou o contrato e ainda não apareceu a renovação no bid, outros dizem que ele sentiu um problema na coxa, muscular na coxa. Eu creio que o problema... Que seja o bid, então. O problema é o bid mesmo, eu creio isso. Mas eu ouvi esse papo essa semana e não consegui constatar. Mas ele não joga por uma das duas situações. Razões. Isso. Léo, pro jogo de hoje, qual que é o teu palpite? Amanhã, né? 6h30 da tarde. Amanhã é 6h30 aqui hoje. 2-1 para o Coritiba. 2-1 pro Coritiba. Eu ia botar um 2-2, mas eu acho que vai ser um 2-1 pro Coritiba. O Flamengo tá fora de casa, tá voltando numa fase não tão legal. O Coritiba acho que vai surpreender. Ciro Júnior? Então, não, vai parecer vingança. Inverte. Mas não é. Eu vou votar no 2-0 pro Flamengo. 2-0 pro Flamengo. Eu vou votar no 1-0 pro Flamengo. Vamos lá. Paraná Clube, Ciro. Paraná Clube já joga hoje às 9 da noite no estádio Independência do América Mineiro. O time já está escalado desde ontem com o Luiz Carlos, Ronieri, Anderson, Brenner e o Paulinho, Edson Cita. O Edson Cita seria um volante que, para mim, seria titular de qualquer time da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Joga muito. Ricardo Conceição, o Rubinho e o Lúcio Flávio, o Léo e o Paulo Sérgio. Só pra gente estar falando de ingressos, sabe quanto que tá os ingressos no jogo de amanhã, de hoje? Quanto? O setor especial lá do estádio tá R$40 e o setor, o setor comum lá, R$20. Ah, olha que diferença. Que incrível, o Paraná Clube tá até atrás do América Mineiro, do Campeonato da Série B, cobra 3 vezes mais o ingresso mais barato que o América Mineiro. Não tem cabimento essas coisas. Mais caro. Oi? É mais caro do Paraná do que o do Paraná é 3 vezes mais caro. O do Paraná o ingresso mais barato é R$60 e o do América Mineiro, o ingresso mais barato é R$20. Tá certo que o América Mineiro não tem torcida mesmo, lá é Cruzeiro, Atlético Mineiro e depois o América lá embaixo, com preferência ao torcedor mineiro. Bom, Ciro, pra esse jogo, quanto? Olha, Luciano, o Rick Paranista que tá nos ouvindo pode ficar até chateado comigo. Um abraço pra você, Rick. Que ele fica mesmo, mas olha, pra mim o América é franco favorito, eu vou votar num 2-0 pro América. 2-0 pro América. Léo? 1-0 pro América, com grande possibilidade de acontecer 1-1. Ah, se você disse grande possibilidade de 1-1. Mas é que a probabilidade do América ganhar 1-0 é maior. Tá bom, eu queria votar no 1-0, tava querendo te empurrar 1-1. Esse não é o América que ganhou do Atlético? Ou que o Atlético ganhou, né, no amistoso, no começo do ano. O Atlético passou do América de Natal, né? Ah, é o de Natal. É o outro América. É a América. É o outro América. É a América, mas é o outro América. Antes de terminar, eu quero passar a informação que eu dei errada, do 1-0. A última vez que o Coxa enfrentou o Flamengo, ano passado, no Campeonato Brasileiro, 3-0 pro Coxa. 3-0 pro Coxa, olha aí. Vamos ver como é que vai ser o jogo de amanhã. Neste momento, 4h06. 4h06. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. No próximo sábado, dia 6, amanhã, acontece em Balsa Nova a terceira Best Track de skate de Balsa Nova.
Essa é a terceira edição na cidade, conta Daniel Kozinski, organizador do evento. A primeira aconteceu no centro, em março, e a segunda em maio no Rodeio Chapada. Desta vez ela acontece no distrito do Bugre, disse Kozinski. Segundo o organizador do evento, a intenção da atual administração é incentivar a prática de algum esporte, colocando à disposição da população diversas competições em várias modalidades. Com o skate, queremos deixar nossos jovens cada vez mais longe das drogas, disse Kozinski. Participam do evento diversos atletas de Balsa Nova, Curitiba, Rio Branco e Itaperuçu. O evento é realizado pela Prefeitura de Balsa Nova, com apoio da Câmara de Vereadores, do vice-presidente da Federação de Skate do Paraná, Darley dos Anjos, Loja Play Sport Shop, DNG Skateboard, Varial Skateboard, Bruxos Skateboard, Polícia Militar e Proerg. Lembrando que a terceira Best Track de skate acontece no sábado, amanhã, na Cancha do Bugre, a partir das 10 horas. Glauco Silveira, de Balsa Nova, para o Vida News. Vida News. Portanto, para você que mora na região e gosta de skate, em Balsa Nova, esta competição. A minha pergunta de hoje foi com relação às propostas do Collor para reduzir os poderes do Tribunal de Contas da União, e o Ciclista ao Vivo diz o seguinte: Collor bonzinho, aí tem treta, e aposta também no jogo do Paraná Clube e América. Ele diz que vai dar 3-1 pro América. 4h07. Vida News. Voadora do dia. Bom, a voadora do dia hoje rapidamente vai nestas ações penais que estão paradas para julgamento no Supremo Tribunal Federal. Não é possível que fiquem 5 anos para julgar uma ação que seja contra a corrupção ou contra qualquer outro fator envolvendo políticos. Tem alguma coisa aí, né? Deixa prescrever para quê? Que sejam realmente analisados esses processos, que sejam julgados e presos quem precisa ser julgado e quem precisa ser preso. 4h08. Vida News. Crônicas. Pecar pelo silêncio. Quando se deveria protestar, transforma homens em covardes. Deus nunca nos dá problemas cujas soluções não estão a nosso alcance. Não temas as dificuldades. A primeira é necessária, a segunda é útil, e a terceira mostra que és homem. Ao lado de uma coragem que age, existe uma coragem que aceita. Quem perde o valor, tudo perde. A fraqueza dos meios humanos é causa de força. Jesus é o mestre do impossível. Assim como no céu há muitas moradas, assim existe nos outros e deu o melhor de si mesmo. A maturidade começa quando nos damos conta que nosso interesse pelos outros é maior do que o interesse a nós mesmos. Preocupação por nós mesmos. O ideal não é uma vida confortável. A única coisa para a qual vale a pena viver é o doar de si aos outros, ao próximo, ao nosso irmão. Sempre somos capazes de dar algo a mais. Mesmo nas pedras germinam as flores. Viver para os outros é a lei do dever do homem, mas também da sua própria felicidade. O que conta não é o sucesso que se vê, e dar-se sem reserva é crescer nesse dom generoso e, sobretudo, fazer os outros crescerem. Não deve existir superioridade nenhuma de um homem com relação ao outro, senão no serviço. Aquele que não sabe repartir, não sabe amar. Quem faz o próximo sofrer, pratica o mal contra si mesmo. Quem ajuda os outros, ajuda a si próprio. Dizeis sempre: darei só aos que precisam. Mas não é assim. Mas vossos pomares não dizem assim. Dão para continuar a viver, pois reter é perecer. Não mistures a repreensão com o benefício. Não acrescentes nunca palavras duras e más às tuas dádivas. Descubra e percorra sozinho uma picada e trace o caminho a construir.
para uso de todos, uma larga estrada. Deus te procura, meu irmão e minha irmã. Deus te procura. Deixa Ele te encontrar. As crônicas de Rogério Ataíde lutando por um mundo melhor você encontra no blogspot da Rede Mercosul, que é redemercosul.blogspot.com.br, também no rogérioataide.blogspot.com.br e www.acontececuritiba.com.br. Boa tarde, amigos do programa Vida News. Boa tarde, Luciana Pombo, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. E uma última notícia, hoje o prefeito de Sertanópolis, Tide Balzanello, do PT, ganha R$18.900 mensais, bem mais se for comparado com o salário do prefeito de Londrina, que gira em torno dos R$14.000. Só que Sertanópolis tem 16 mil habitantes, Londrina 510 mil, olha só a diferença. Mas o petista decidiu reduzir o próprio salário em 25% após os protestos registrados nas últimas semanas em todo o país. Ele ganhava mais de R$1 por habitante. Olha que absurdo. E agora? Continua ganhando bem demais, R$14.100. O funcionário ganhou R$1 por habitante. Não, imagina como seria bom esse salário, hein? Com essa informação a gente encerra o programa de hoje. Antes eu vou te pedir só pra você achar pra mim o parabéns pra você. Você não tem? Tem um parabéns, mas eu acho brega esse parabéns. Brega? Põe. Isso aqui Vai, brega e tudo. Só um pouquinho. É coisa de rádio AM isso aqui. Ixi, tão ruim assim? Deixa eu ouvir se é tão ruim assim. Deixa eu ouvir. Olha lá. Mas pra que você quer esse parabéns? Coloca. Já te conto. Muito brega. Não. Brega ou não, eu quero te dar parabéns, Silvia Lucina, nossa ouvinte de todos os dias. Ela disse que não perdeu um programa até hoje e ela está aqui no nosso estúdio. Amanhã é aniversário dela. Um beijão pra você, Silvia Lucina. Feliz aniversário, muita felicidade pra você. Obrigada. Valeu a pena, né? Primeira vez. Agora você fala que é a sua amiga do rádio, Luciana Pombo. Pra acompanhar a música e ser brega junto. Não. Feliz aniversário, minha amiga. E vamos encerrar o programa de hoje, né, Léo? Vamos lá. Bom fim de semana pra você. Obrigado, Lu. Bom fim de semana, Ciro Júnior. Bom fim de semana, Lu. Até segunda-feira. Até segunda-feira, se Deus quiser. Todos vocês que acompanharam o Vida News. Segunda às 3 da tarde, estamos de volta. Com a sua amiga do rádio, Luciana Pombo. Não. Não é assim, não. Ou quer que eu ponha um eco na tua voz segunda-feira? Não, por favor, tá então bom tá assim. Então, tchau, Léo. Você ouviu Vida News. De volta segunda, 3 da tarde. 3 da tarde. 3 da tarde. 3 da tarde.